Olá, meus amigos. A diferença entre o regime de bens do Código Civil de 1916 e do Código Civil de 2002. Apesar de regimes ter a mesma nomenclatura, existe diferença entre os regimes de 16 e 2. As pessoas que casaram pelo regime legal de 16 seguem o regramento desta lei em relação ao direito sucessório, com relação à vênia conjugal. Do Código Civil 2, temos o cônjuge como sucessor herdeiro necessário, o que não existia no Código 16. Pelo princípio da Saisânia, a transmissão dos bens ocorre no momento do óbito, mas aplica-se para a sucessão regime de bens vigente da época do casamento. Artigo 239 do regime de bens nos casamentos celebrados na vigência do Código Civil anterior à Lei 3071 de 1º de janeiro de 16. É por ele estabelecido. Com o advento do Código Civil de 2, teremos a utilização do regime de casamento para assinatura de contratos e escrituras públicas e outro regime de casamento para sucessões, tendo uma diferenciação entre os mesmos, o nome de regime, mas com regramentos diversos, com função das diferenças entre esse 16 e o de 2. Na parte sucessória, temos a questão do cônjuge ser herdeiro necessário em 2 ou não no 16. E em relação à vênia conjugal, no regime de separação total de bens pelo Código 16 era obrigatório, e no novo Código Civil está expressamente dispensada. A questão do regime da comunhão parcial de bens. O regime legal dos bens foi alterado pela Lei 65.15.77, passando a partir de então ser o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens do Código Civil 2002. Bens havidos na constância da união de forma onerosa pertence ao casal. Qualquer situação gratuita havida por herança ou de outra forma de aquisição é bem particular. O regime de separação obrigatória tem a função de comunhão parcial de bens e, em razão da súmula 377 do STF, que ainda está em vigor, dispõe a súmula que os bens havidos na constância do casamento com esforço comum pertencem ao casal, havendo partilha do patrimônio. Por se tratar de direito contratual, a súmula pode ser expressamente excluída em um testamento ou por declaração das partes, no momento do inventário ou da separação. Nos testamentos, quando há solicitação unilateral da exclusão da súmula 377, caberá aceita a parte sobreviva. Pelo regime comunhão parcial, temos bens particulares e os bens comuns. Como isso funciona? Em uma escritura pública ou contrato particular. Tratando-se de bens comuns, ambos são proprietários e ambos vendem o bem. Tratando-se de bem particular de um dos cônjuges, apenas um deles é proprietário. Ao outro cônjuge, cabe dar a vênia conjugal. A vênia é necessária em razão de que o bem, apesar de particular, pode influenciar na vida patrimonial do casal, já que os frutos se comunicam, ressalvando o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto com regime de separação absoluta. Aqui nós temos que prestar bastante atenção na regularização dos imóveis nesses artigos, porque muda a direção do imóvel para onde ele vai. Muito obrigado.